Mateus capítulo 13, extraordinário texto. Mateus capítulo 13, abre a tua Bíblia e vamos ler. Hoje pela manhã já li tudo e hoje de noite vou ler de novo. Comecei ministrando, vou fazer uma pequena recapitulação depois da leitura, mas vamos lá. Mateus 13, verso 1. Vai passar no telão o texto. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode dizer comigo, me dá ouvido então, Senhor. Eu quero ouvir. Continuando. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Dá um glória a Deus. Propô-lhes outra palavra dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então
Tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Olha para quem está ao teu lado e fala: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Uns vão estar sendo queimados e outros vão estar brilhando. Continuar. De novo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala: Senhor, me dá ouvidos. Eu quero ouvir. O texto continua. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins. Apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. Fala para quem está do teu lado: você entendeu tudo que a gente leu? Quantos podem dizer, se o Senhor está te perguntando, você entendeu tudo que você leu? Quantos podem dizer, sim, Senhor? Sim, Senhor. E quando as pessoas respondem, sim, estou entendendo, eu estou tendo ouvido o que escuta, ele conta aqui, e eu queria que você lesse. Você pode ler? E ele disse-lhes: mais uma vez. Muito rápido, eu quero trazer uma recapitulação. O texto começa dizendo que Jesus estava aqui na casa dele, mas Jesus saiu da casa dele e foi para a praia. Ao chegar na praia, uma multidão foi ouvir Jesus. Jesus percebe a multidão e ele muda a posição, ele vai para um barco. Ele senta no barco e ele começa a pregar. Ele começa a ensinar. Mas Jesus ensina por parábolas. Jesus fala por parábolas. As pessoas não estavam entendendo. Cutuca o irmão, fala: acorda aí, irmão. Não tinha, eu olhei uns 3 assim. E devia estar pensando: o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Mas tudo bem. Jesus senta no barco e começa a ensinar por parábolas. Parábolas são palavras, histórias, que falam da verdade, mas não expressam a verdade na totalidade. Quando ele acaba de falar, os discípulos correm ao barco. Veja, tinha uma multidão. A multidão estava na praia, Jesus estava no barco, e ele prega por parábolas. E os discípulos correm até o barco e falam: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? E aí Jesus fala: deixa eu te explicar algo. Tem muita gente dura de coração. Tem muita gente que na verdade não quer me ouvir. Eles querem a minha cura.
Eles querem o meu poder, mas me ouvir de fato, mudar de vida de fato, eles não querem. Eles querem receber algum milagre, eles querem receber alguma coisa. Então eu vou falar por parábola. Por quê? Porque eu quero pregar para quem quer me ouvir. E Jesus continua contando parábolas que falam sobre isso. Irmão, essa é uma realidade da igreja. Tem gente que está no culto todo domingo e não entende nada do que está sendo pregado. Mas fala para essa pessoa aí do time de futebol, ela sabe tudo. Fala para essa pessoa aí de qualquer coisa da cultura moderna. Ele sabe até o tipo de cirurgia que o lutador passou. Está aí? Você fala da palavra com ele, você fala, ô irmão, você leu o livro de Gênesis? Gênesis, quem é? Ele é o filho de Esaú? Irmão, tem gente que tem 30 anos na igreja, 40 anos de igreja. Escuta a palavra, não sabe nada. Sabe por quê? Porque não quer sair da praia. Os discípulos, quando ouviram Jesus dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, correram para o barco e falaram assim, peraí, explica essa história. Por que parábolas? E perceba o que acontece, Jesus não sai do barco, Jesus não fala para ele, sai do lado que eu quero pregar para a multidão. Jesus começa a pregar para os discípulos diante da multidão. E ele conta mais 3 parábolas, não vou repetir, depois você vê o vídeo, ensinei isso hoje de manhã. E ele conta mais 3 parábolas. E ele explica para as pessoas como é importante estar atento àquilo que Deus está fazendo. E depois dele pregar essas parábolas, pensa comigo, Jesus está falando nessa direção, as outras pessoas deviam estar uma diante da outra. O que ele falou? Você está entendendo alguma coisa? O outro falou, você trouxe sandal? O outro falou para o cara da frente, dá para baixar o guarda-sol aí, eu quero ver Jesus. Eles estavam na praia, irmão. Ei, você já foi na praia? Com certeza tinha alguém ouvindo Jesus e pescando. Escapou mais um. Oh, bonita essa palavra, Jesus. Tem muita gente aqui, irmão. Você veio ouvir a palavra e está fazendo um monte de coisa. Está conectando a internet. Está pensando na dívida que tem que pagar. Porque você está na praia. Mas tem algumas pessoas que estão saindo de onde estão e correndo para o barco, porque Jesus está no movimento, e eles querem estar no movimento, eles querem entender o que está passando. Olha o que acontece, Jesus prega, eu não sei quantas horas eles passaram ali, foi bastante tempo, Jesus ensinando, sabe o que acontece? Jesus despede a multidão, o que significa? Tchau, acabou, e vai para casa. Jesus sai do barco e vai para casa. Olha que doideira. A hora que Jesus chega em casa, senta em casa, os discípulos estão nos pés dele. Ô Senhor, explica aquela parábola para a gente. Você está aí, irmão? Com certeza teve gente que falou, graças a Deus aquele homem parou de falar. Está na praia, agora vai dar para a gente tomar um solzinho. Traz uma caipirinha para mim aí. Com certeza alguns disseram, aleluia, o culto hoje foi maravilhoso. Irmão, você trouxe a bola, vamos jogar um vôlei. Mas os discípulos, você vai embora? Jesus, me explica mais. Que aquele negócio do joio e do trigo, o que o senhor estava falando, me explica o que é isso. Provavelmente os discípulos estavam falando assim, não, peraí, Jesus, tem alguma coisa errada. Na parábola do semeador, a semente é a palavra. Senhor, na parábola do joio, as sementes são homens. Peraí, eu estou ficando confuso. Não cabe na minha lógica. O senhor acabou de pregar a mesma coisa. O senhor usou semente. O senhor falou que a semente era a palavra. Como agora no joio as sementes são pessoas? Como agora tem filho do diabo? Você está aí, irmão?
Tem gente que está confortável na praia. Escuta, ganhou um milagrinho, uma bençãozinha, uma vitóriazinha. Ah, tá legal, vou ficar aqui mesmo. Mas tem alguns, eu profetizo que isso vai acontecer na vida dessa igreja. Tem alguns que não, peraí, que praia nada, eu quero entender, eu vou pro barco, eu vou mergulhar nessas águas, eu quero ouvir Jesus de perto. E se ele for para a casa dele, eu vou para a casa dele. Eu tenho fome, e ó, se ele estiver lá, eu vou me prostrar aos pés dele, porque diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Você está aí? Irmão, isso é a recapitulação. Você vai poder aprender muito mais vendo o vídeo, não dá para eu falar tudo. Ali na casa, Jesus tinha pregado para os discípulos no barco sobre o joio, o trigo, o grão de mostarda e fermento. E ali na casa, Jesus começa a explicar para os discípulos, a diferença da parábola do semeador para a parábola do joio e do trigo. Fala para quem está do teu lado. Na parábola do semeador, o semeador é o pregador da palavra, é o ministro. A semente é a palavra. O campo é o coração. A colheita é grande para quem tem um coração bom. E é horrível para quem está na beira do caminho. Para quem está cheio de espinhos. Para quem está cheio de pedras. Você está aí? Olha para quem está do teu lado e fala assim, mas para aquele que está com o coração quebrantado, começa por 100, depois por 60 e depois por 30. Você diz amém? Amém? E aí ele mostra que na parábola do joio, o semeador é Jesus, já não é mais o ministro. Ele mostra que a semente são duas, não é mais a palavra, é o trigo e o joio. São os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Agora, são os filhos de Deus ou os filhos do diabo. Ele explica que o campo é o mundo. Ele explica que a colheita é o fim do mundo. E ele fala da pós-colheita, do celeiro. Não tem lugar para filho do diabo no reino de Deus. Queima eles. É forte. O que isso tem a ver? Fala para quem está do teu lado. Quando Jesus estava falando, perto da multidão, o discurso era: eu posso te abençoar, eu posso trazer cura, eu posso te ajudar. É só você abrir teu coração e você vai ter grandes vitórias. 100, 60 e 30. Mas quando Jesus sai, porque ele estava no barco, enquanto ele está no barco pregando, ele está falando coisas de vitória. Mas a hora que ele vai para a intimidade, a hora que está ele e discípulos, ele aprofunda e fala assim: moçada, o diabo é real. O pessoal da praia não gosta de ouvir isso, não consegue ouvir isso. O diabo é real. Tem muitas pessoas plantadas no mundo, ouvindo a minha palavra, mas sendo usadas pelo diabo. O Senhor fala. O Senhor fala para os discípulos na intimidade ali. Ele fala para os discípulos os seus sonhos. Sabe o que ele está falando? Eu preciso de filhos para enviar. Eu preciso de filhos para colocar no mundo. Porque esses filhos vão crescer. Fala para quem está do teu lado. Só dá para saber quem você é quando você cresce. Quando você cresce, dá para olhar o teu fruto. Ouça, irmão.
Está assim de gente achando que é trigo. Está assim de gente achando que é trigo. Assim. Mas continua na praia sem crescer. Desculpa, não dá para saber o que você é, meu irmão. Mas a Bíblia diz, e Jesus fala, não mexe. Deixa aí, porque vão crescer. E a hora que crescer, algo que vou abrir um parênteses, tá? Falando de escatologia aqui. A maioria das correntes escatológicas dizem que nós vamos ser arrebatados. Nesses textos diz que nós vamos ficar. Quem vai ser arrebatado são os filhos do diabo. Eu estou quebrando o paradigma aqui, meu irmão. Porque vocês ouviram muita escatologia idólatra. Saíram da Bíblia para ouvir homem. Nós não vamos reinar no céu, nós vamos reinar na terra. É a Bíblia, não sou eu que digo. O dragão não vai se levantar nos lugares celestiais, ele vai se levantar aqui. E eu e você vamos vencer ele. Por isso a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, Deus vai dar cidades. Não vai dar palácios, meu irmão, vai dar cidades. A Nova Jerusalém vai descer e vai se plantar nesse lugar. Quem sabe outro dia te ensino um pouco mais. Mas vamos voltar. Eu quis falar isso porque eu quero incentivar você à leitura. A você buscar conhecimento. Não no que os homens pensam, na Bíblia. Os dois textos aqui diz que quem vai ser arrancado da terra são os filhos do diabo. Tem gente falando assim, misericórdia, não volto mais nessa igreja. Você vai ouvir isso para outra igreja que você entrar. Jesus que prega aqui é o Jesus que prega lá. Volta. Você está aí? Irmão, não tem jeito. Fala para quem está do teu lado. Se você continuar fugindo do movimento de Deus, Deus vai te pegar onde você estiver. Ele te ama. Ele não quer que você morra na praia. Ele quer que você entre no barco. Você faça parte do mover. Irmão, se você for hoje numa igreja tradicional, vou dar um exemplo, batista. Você vai chegar lá, o pastor vai estar pregando coisas do reino. A não ser que ele não esteja orando, jejuando e buscando Deus. Não importa se o cara é tradicional, se fala em língua, se sapateia, se não sapateia, se fala aleluia, se faz aviãozinho no culto, não importa. Se está orando, jejuando, a palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo. Uns como eu, grita, corre e senta. Outros ficam assim atrás do púlpito. Mas fluindo na mesma unção. Ele está disfarçado, fluido ali. Fala para quem está do teu lado, tem só uma igreja, irmão. E ela é gloriosa. Aí voltando ao ensino, aplauda Jesus por isso, vai. Quando Jesus fala da parábola do semeador e da parábola do joio e trigo, na primeira parábola, porque ele está na praia falando para a multidão, ele fala sobre os direitos. Fala para quem está do teu lado, você tem muitos direitos em Deus. Na segunda parábola, quando ele fala do joio e do trigo, ele fala que você tem deveres. Fala para quem está do teu lado. O discípulo é alguém que quer crescer. Por isso ele não tem só direitos. Ele tem deveres. Agora você vai gostar disso. Jesus estava na casa dele, saiu, foi para a praia, a multidão seguiu. Ele viu que tinha uma multidão, ele entrou no barco. A hora que ele entrou no barco, os discípulos vêm para perto. E aí depois os discípulos vão para casa. Sim ou não? Pergunta. O discípulo ouviu só sobre responsabilidade? Ele ouviu as duas parábolas. Tem gente que está se satisfazendo só com um pouquinho. Sabe o que é legal você ser discípulo? Porque o Senhor, Ele te agrada, te abençoa, te abraça, te beija. E depois Ele te cobra. Faz isso para mim. O discípulo não foi privado da parábola do semeador. Ele ouviu. Não foi privado de nenhuma das 4 primeiras parábolas que Jesus conta no barco. Veja, o discípulo ouviu 4 no barco. E depois ouviu mais 3 na casa. Paulo, por que você está falando isso? Salmo 19. As tuas palavras, Senhor, são para mim mais valiosa
mais valiosas do que milhares de moedas de prata. Vamos lá. Você está na praia, ouviu uma palavra, R$10, tudo bem? Ouviu duas parábolas, R$30. Não, produção do reino, R$100, amém? Mais 60, 160. Mais 30, 190, amém? O pessoal da praia recebeu 190. Os discípulos receberam 190, mais 190, 380. Só que depois teve mais 3. Você não entendeu? O que eu quero dizer, quando você decide sair da praia para ser discípulo, você quer não só direito, dever. Deus começa a te abençoar com uma palavra que vale mais do que milhares de moedas de prata e ouro. Ele começa a te abençoar com ensinos que farão de você uma pessoa especial sobre a terra. Ouça, querido, ouça com muito amor o que eu quero dizer aqui. Não aceite ser alguém que senta no banco da igreja. Ouve, nunca cresce. Ouve, nunca muda. Ouve, nunca interfere em nada. Deus não te trouxe aqui para fazer você uma pessoa boazinha e santa. Parei de pecar. Vejam minha auréola. Deus fez aqui para ser um filho dele que ele possa plantar no mundo. Quando Jesus explica a parábola do joio para os discípulos, ele está dizendo: eu preciso de vocês. Eu preciso pôr alguém no mundo que vá combater os filhos do diabo. Eu preciso ver crescer nesse mundo uma geração que vai assegurar a diferença de quem me serve, de quem não me serve. O que ele está dizendo? Abre a tua Bíblia em João 12. João capítulo 12, versículo 24. João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Qual era a parábola que Jesus estava ensinando? Vamos lá. Jesus estava na casa dele, foi para a praia, contou a parábola do semeador no barquinho. Os discípulos chegaram: mas Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Ele contou mais 3 parábolas. Aí ele despediu a multidão e foi para casa. E ele explicou qual parábola na casa? Joio e... Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O Senhor, na parábola do joio e do trigo, estava dizendo para eles: o trigo são os filhos do reino, os filhos de Deus, que eu vou plantar no mundo. São aqueles que têm os direitos que eu falei no barquinho, mas são aqueles que querem a responsabilidade de me representar na terra. E aqui em João 12 ele explica: começa assim, gente, você tem que morrer para você. Se você aprender a anular o teu eu, você vai ser uma pessoa diferente sobre a terra. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guardará para a vida eterna. Quantos querem ter eternidade? Tá bom, não entendemos, então vamos para outro texto. Abre Marcos 10. Marcos 10, versículo 24. Fala para quem está do teu lado: o Senhor não está olhando para você como alguém que está na praia do mundo espiritual. Ele está olhando para você como alguém que pode ser uma semente de trigo na mão dele, para ele plantar você na sociedade, no lugar que você trabalha, no meio da tua família. Ele quer plantar você. Ele quer plantar você. Marcos 10, 24. E os discípulos se admiraram de suas palavras,
Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ô irmão, quem foi para Jerusalém com a gente, viu? Você passa pelos muros das Lamentações, tem uma frestinha no muro, e essa frestinha se chama de agulha. Ô irmão, nem você passa nisso, quanto mais um camelo. Irmão, nem o teu bebê de 2 meses passa nisso. Fala para quem está do teu lado, riqueza não é só dinheiro. Teu estilo, teu jeito, tuas verdades, tuas independências. Por isso, enquanto o trigo está vivo, ele continua sozinho. Mas se ele morre, enche de fruto. Fala para quem está do teu lado, ser discípulo é morrer para que ele viva. Ser discípulo é querer mais de Deus. Ser discípulo é sair da praia e entrar no mar. Ser discípulo é ser desesperado por mais dele. Ser discípulo é estar disposto a tudo por ele. O texto diz aqui, vamos voltar: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Diz comigo, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ou irmão, talvez você esteja aqui dizendo: não, pastor, esse é meu jeito, eu não vou conseguir mudar. Isso aí é muito radical, é muita fé, eu não estou nisso. Ouça, para de pensar assim, porque nós temos escutado de Deus. O ano de 2014 será um ano de crescimento integral na tua vida. Esse será um ano de crescimento integral na tua vida. Eu não estou aqui dizendo que você vai ter uma casa de paz boa, você vai ter um grupo de discipulado bom e vai passar fome. Eu estou dizendo, você vai prosperar, você vai ter saúde, você vai ter uma boa família, você vai ter um bom ministério. Ano do crescimento integral nessa casa. Mas por quê? Porque para Deus tudo é possível. Deus pode mudar o teu jeitinho, Deus pode quebrar tua cabeça dura, Deus pode amolecer teu coração, Deus pode te tirar do vício, Deus pode te tirar da miséria, Deus pode te tirar da vaidade, Deus pode te tirar da pobreza, Deus pode te tirar do limite, e Ele está aqui para fazer isso. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Faz assim, uau. Não, uau. Olha o discípulo. Ele não está falando dele, dos 11, irmão. Ele está falando da gente. Quem aqui já saiu da praia? Quem aqui já está mudando o teu estilo de vida para conhecer mais Jesus? Quem aqui já está acordando de madrugada para orar? Quem aqui já está tendo tempo para ler a Bíblia? Quem aqui já está tendo tempo para jejuar? Pedro está dizendo: nós deixamos tudo, Senhor. Nossos amigos foram jogar bola, nós ficamos orando. Os nossos vizinhos foram fazer festa e não deu para a gente tinha que estar no culto. Um monte de gente foi comprar um monte de presente. Senhor, a gente não tinha dinheiro, porque a gente deu todo o dinheiro para sustentar o INDV, para sustentar a igreja. Aí Pedro falou: não, peraí, a gente. Ô Deus, o Senhor está falando aí que não entra o camelo, não entra no buraco da agulha. Senhor, mas e a gente que largou tudo? E a gente? Jesus fala para ele: tranquilo, crescimento integral. Crescimento integral? Olha o que Jesus diz. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Discípulo
Você que estava na praia, como todo mundo, escutava Jesus falar e não entendia nada. Escutava e aquilo que era gostoso eu recebia. Ah, essa parte aqui é legal, eu quero. Essa parte aqui é boa, eu quero. Mas um dia você falou, não, peraí, cara, eu quero entender tudo. E você saiu da tua condição, falou para Cristo, Cristo, eu estou aqui, eu estou vendo o Senhor se mover nesse barco. Eu não estou entendendo nada, mas eu te quero. E ele falou, sobe, você subiu. E aí ele foi para a casa dele e você foi junto. E ele começou a falar, você precisa ter responsabilidade. Aí você começou a ser fiel. Você começou a orar, jejuar, adorar, e aqui ele te disse, eu conto com você para te pôr no mundo, ainda que hajam 3 medidas de farinha, ainda que tenham 3 medidas de farinha, quando você chegar como fermento, tudo vai levedar, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Você está aí? Jesus está dizendo para você hoje, olha, existe um mundo caminhando para o inferno, existe um mundo que não está percebendo, irmão. Se você não percebeu, o diabo quer nos prender nas roupas, o diabo quer prender a gente no que a gente come, o diabo quer prender a gente no entretenimento. Eu não vou sair do mundo, o diabo que vai sair. Nós estávamos com uma visão escatológica, leva a gente embora, leva a gente embora, leva a gente embora. Agora mudou, diabo, você vai embora, você vai embora, você vai embora, você vai embora, porque os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Sabe? Você que tem uma visão escatológica errada, você usa a igreja para escapar do mundo, você usa a igreja para fugir do mundo, mas Deus está levantando uma geração que vai descer no mundo e vai falar, vai mudar, a corrupção vai sair, a violência vai sair, o pecado vai sair, a miséria vai sair. Uou! Como você sabe disso? Fala para quem está do teu lado. Quem não tem força ou desejo de renunciar o que tem, morrer, fica só. Mas quem tem força para dizer, creio em ti, anseio por mais de ti, creio em ti, e abre mão da sua vida, nessa mesma vida. Nessa mesma vida. Quantas vezes? Quantas vezes? Fala para o irmão que está do lado, não tem 60 não, meu irmão. Não tem 30 não. A medida para o discípulo é de 100. A medida para o discípulo é de 100. Agora, na casa, são só os discípulos. Intimidade. 3 parábolas, diz comigo. Tesouro escondido. Negociante que busca boas pérolas. Rede lançada ao mar. Aqui, na praia, ele ensinou coisas tremendas, coisas extraordinárias. Quais foram? Fala para quem está do teu lado. Parábola do semeador. Parábola do joio e do trigo. Parábola do grão de mostarda. Parábola do fermento da farinha. Fala para quem está do teu lado. O Senhor é tão poderoso que o que Ele quer que signifique uma semente, vai significar. Por que eu estou dizendo isso, irmão? O reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça em relação a esse mundo. Se você quer ser crente, amado, a porta dos céus é estreita. Tem muita gente achando que é crente porque falou, Jesus vem, abençoa minha vida e ganhou um milagre. Meu irmão, Jesus ama todos e Ele faz chover sobre todos. Mas eu quero dizer para você que Deus vai nos levar em crescimento esse ano. Profundidade. E quando Ele está na intimidade com os discípulos, Ele fala para os discípulos algo, para mim, não sei como é para você.
Deixa eu voltar aqui que eu passei. Na parábola do tesouro escondido, Jesus mostra que algumas pessoas enxergarão o reino de Deus como algo tremendo, poderoso, maravilhoso, de tanta grandeza, de tanta excelência e maravilha, que o reino nessa pessoa gera grande gozo. Irmãos, a nossa alegria está em conquistar coisas. A nossa alegria está, troquei de carro esse ano. Comprei uma casa nova. Glória a Deus, essas coisas são boas. Mas a Bíblia diz que vão ter algumas pessoas que vão enxergar a beleza do reino. E vão tomar o reino. Quem são essas pessoas? Pessoas que vão estar dispostas a vender tudo para ter o reino. Tudo. Tudo. Eu não sei, querido, se eu me faço entender. Eu disse para Marta, vai ser difícil pregar à noite, não no sentido de maldição, porque quem veio de manhã, com certeza, já tem toda a minha introdução dada. Mas ouça, aonde eu quero chegar? Existem posições no mundo espiritual que você pode estar. Você pode ser uma pessoa que está na praia ouvindo e nunca sendo transformado. Talvez você conheça a Bíblia mais que Jesus. Na praia tinha escribas e fariseus que conheciam tudo da Torá. Na praia. No barquinho tinha um grupo de homens falhos e limitados como eu. Mas que queriam mais, estavam dispostos a largar tudo. Enxergaram o reino como algo extraordinário. Irmão, pensa comigo. Mateus trabalhando na coleteria, cobrando impostos. Jesus passa na porta, presta atenção. Jesus passa na porta e fala para ele: se você me seguir, te farei pescador de homem. A história bíblica conta que imediatamente ele foi embora e seguiu Jesus. Ele não foi orar, ele não foi pôr lã, tirar lã, como Gideão, para ver se eram de Deus ou não era de Deus. Que sinal é esse, que sinal não é esse? Passou Jesus e chamou, ele viu algo que muitos de nós não temos visto. Irmão, a gente não consegue largar um pecado. Vou dar um exemplo, talvez você aqui seja uma pessoa chata. Toda hora você critica. A tua mulher põe verde, você fala, ai, verde é horrível. Que cor você gosta, amor? Azul. Ela vai lá, compra um vestido azul, você fala, ai, tá ruim. A tua mulher faz peixe, ai, eu queria carne. Ela faz carne e você queria peixe. Não olha para a pessoa. Não, só estou falando, irmão. Não, mas tem gente que o pecado dela é ser chato. Sim ou não, igreja? E você não consegue abrir mão disso. Você não consegue deixar a palavra te transformar. Tem outros que são picareta, irmão. O cara quer dar chapéu em Jesus. Não, aí Jesus, o senhor está ligado que eu melhorei. Então, estamos aí. Irmão, que adianta você dar chapéu em mim, chapéu no irmão do lado? Você vai para o inferno. Irmão, lembra de Judas, ele era discípulo e era moça sem vergonha. Foi para o inferno, irmão. Se matou, perdeu a vida. Por que você não morre para você, para nascer para a eternidade? Ou você não tem escapatória, meu irmão, Jesus está voltando. Se você não está entendendo o que eu estou pregando, quando ele está na intimidade dele, ele fala para os discípulos, fique esperto, porque eu vou voltar. Fique esperto, porque uma hora o mundo vai acabar. Fique esperto, porque gente vai ser levada para o inferno. Fique esperto, e outros vão reinar comigo. Desculpa, quem está na praia não vai reinar com ele. Não tem nenhum texto que fala que vai reinar com ele. E o que o Espírito está falando no meu coração, eu vou entrar aqui, para mim, num ensino fantástico da palavra. Talvez para você seja simples. Jesus fala do tesouro escondido. Fala para quem está do teu lado. Você acha que o reino de Deus é tão importante para você que você troca ele por tudo? Fala para quem está do teu lado. Você acha
Que o reino de Deus é tão importante para você, que você está disposto a vender tudo para comprar? Depois você lê João capítulo 6. Jesus começa a dizer: é necessário que vocês comam da minha carne, que vocês bebam do meu sangue. Irmão, as pessoas foram embora do culto que Jesus estava pregando. Ele olhou para os discípulos: e aí, vocês também não vão embora não? Falou: pode ir, tchau. Porque todo mundo estava falando: que papo é esse que tem que morrer? Que papo é esse que tem que comer da carne? Que papo é esse? Ei, qual que é, apóstolo? Eu queria que o senhor falasse do movimento da glória. Eu queria que o senhor falasse da cura da minha família. Eu queria que o senhor falasse de libertação. Nós falamos aqui, vamos continuar falando. Mas ouça, eu quero falar para você do crescimento integral. Eu não quero só ver gente curada. Eu quero ver gente fluindo no poder. Eu não quero só ver gente rica. Eu quero ver gente rica em Deus. E as pessoas começaram a ir embora. Ele olhou para os discípulos e falou: e vocês não vão? Ó o Pedro. Esse Pedro é a figura. Irmão, pensa comigo, olha o que Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Você não está entendendo? Irmão, ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele nem tinha o Espírito Santo. Irmão, ele só estava andando com Cristo, mas ele não tinha o Espírito Santo que nós temos, ele não tinha o batismo que nós temos. E ele olhou para Cristo e teve uma revelação. O mesmo que disse: tu és Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala: uau, isso não foi carne e sangue. É o mesmo que diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque é discípulo. Fala para quem está do teu lado: quem está na praia vai embora mesmo. O sol acaba, o peixe acaba, o jogo acaba, ele vai embora. Mas quem é discípulo, permanece, cresce, em todos os aspectos. Fala para quem está do teu lado: o reino na tua vida não vai fazer de você alguém só que ora, alguém só que jejua. Ele vai fazer de você alguém mais inteligente, alguém mais sábio, alguém mais forte, alguém melhor. Tudo que você é no reino será 100 vezes melhor. Tanto nesta parábola como na palavra do joio de trigo, na palavra esqueci o nome, da rede lançada ao mar, como na parábola do joio e do trigo, Jesus fala abertamente do final dos tempos. Fala para quem está do teu lado: com certeza Jesus voltará. Com certeza algo vai passar. Ou seremos arrebatados, ou os filhos das trevas serão arrebatados. Mas algo vai acontecer. Você está aí? Volta para Mateus 13:51 e eu entro no texto que... tudo que eu preguei até agora é para falar desse texto. Isso foi tão forte para mim. Porque eu estava indo para um erro, irmão. Eu estava indo para um caminho lindo de Deus. E o meu amigo, meu Senhor, meu amado, apareceu para dizer para mim: ei, preste atenção em algo. Queria que você lesse comigo esse versículo e o próximo, por favor. O escriba era um especialista na lei. No Antigo Testamento, principalmente na Torá, suas principais funções, a principal função de um escriba era interpretar as leis de Moisés, trazendo soluções para as questões difíceis da sociedade. Outra era fazer cópias exatas da Torá para uso na sinagoga.
O escriba, na palavra, é essa pessoa que tinha essas responsabilidades: interpretar a lei para questões difíceis e transcrever a Torá para que toda a sinagoga tenha uma Torá. Você está aí? Esse homem, ele era uma referência quando o assunto era a Torá. Ele era uma espécie de poderoso teólogo, sabe? Você está aí? Um grande mestre, um grande professor, um doutor da lei. Você está aí comigo? Aí Jesus diz que tem esse tipo de escriba. Está aí no texto. O que está escrito dele? Ele é instruído acerca do quê? Lembra que Jesus diz assim: vocês erram porque não conhecem nem... Vocês erram porque não conhecem... Fala comigo. A Bíblia, Jesus afirma que as pessoas vivem em erro, em engano, em pecado, porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Esse escriba não é um escriba que só estava lendo a Torá. Ele era alguém habilitado no reino. Instruído no reino. Por isso Jesus pergunta para os discípulos: vocês estão entendendo o que eu estou falando do reino? Vocês entenderam tudo o que a gente experimentou nesse dia? E aí ele fala: esse escriba é um pai de família. Esse escriba é igual a um pai de família. A ninguém chameis de pai sobre a terra, porque pai é o teu Deus. Jesus vem e fala: o escriba é pai. A ninguém chameis de pai sobre a terra. Mas Jesus vem e fala: tem um tipo de homem chamado de escriba que conhece as leis do reino. Ele será um pai de família. E ele, como pai de família, ele entra no seu tesouro e ele tira coisas novas e ele tira coisas velhas. Deixa eu ler algo. Jesus diz que esse tipo de escriba é alguém semelhante a um pai de família que tem um tesouro. A palavra tesouro no original é a palavra tesaraus, T-H-E-S-A-U-R-O-S, que significa depósito. Quem veio de manhã me ouviu. Aquele que não ouve a voz do Senhor, não conhece os mistérios do Senhor. Mas Paulo diz que eu e você, que ouvimos a voz do Senhor, somos despenseiros dos mistérios de Deus. E aí o Senhor fala: tem um certo escriba. Quem é o escriba? O cara que conhece tudo da Torá, mas é o cara que conhece do fluir do reino. Esse homem, ele tem um depósito. Tá bom, eu vou acelerar. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não está entendendo? Então vamos lá. Gênesis capítulo 11. Os homens começaram na sua sabedoria a construir a torre de Babel. Começaram na sabedoria, na linguagem, na comunicação e na unidade, construir a torre de Babel. Deus olhou lá de cima e falou: tudo que o homem propôs no coração dele, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Venha, confundamos a sua linguagem. Destruiu Babel, mas Babilônia ficou viva. Babilônia é o poder do homem sem Deus, é o alcance da fama, da honra, da glória, alcance dos céus, do sobrenatural sem Deus. E Deus disse: eu não quero isso. Gênesis capítulo 12, Deus escolhe um homem, Deus escolhe você, Deus escolhe a mim, e ele fala para esse homem: ei, Abrão, você é um cara legal, mas eu vou te transformar em Abraão. Você vai deixar de ser Abrão para ser pai, você vai deixar de ser Abrão para ser pai, e Abrão, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora vem comigo. Deus chama Abraão e fala para ele: eu farei de você um nome. Paulo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que se você decidir sair da praia, o que é isso? Se você decidir se aprofundar em Cristo, se você decidir ler a Bíblia para valer,
Se você decidir orar para valer, se você decidir servir a Deus para valer, se você decidir adorar para valer, se você decidir jejuar para valer, você vai sair da praia, você vai entrar no movimento de Deus, e Ele vai fazer de você alguém que tem um depósito. Mas irmão, você não está entendendo, eu vou te explicar. Hoje existe um movimento do inferno nas igrejas. Sabe por quê? Porque tem um pastor que vai fazer oração forte para você. Eu vou pôr minhas mãos, você vai receber milagre. Isso acontece todo dia nessa casa. Porque eu tenho unção, porque eu oro, eu busco Deus. Mas sabe o que esse pastor está te ensinando? Esse não é o movimento de Deus. O movimento apostólico, ele levanta paz. Você vai ter depósito. Você vai parar, você sabe aquela canequinha da miséria que você tem na tua mão e você corre atrás do profeta, tem uma palavra para mim, você tem uma profecia para mim, hein? Pode fazer essa campanha nessa igreja, pode fazer essa outra campanha, pode fazer essa corrente, você fica como um miserável coitadinho, aí eu vou ali fazer 40 dias não sei o que para não sei o que, 50 dias, você vai jogar essa caneca e falar, eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso, eu sei quem é o meu Deus e Ele está em mim e Ele está dentro de mim, coisas extraordinárias. Mas para isso você tem que ser discípulo, meu irmão. Para isso você tem que ser discípulo. Discípulo é aquele que sai do conforto. Discípulo é aquele que fala, pode falar Jesus. O que o Senhor falar eu vou mudar. Irmão, concorda ou não? Muitas pessoas vêm na igreja e quando elas não querem entender a palavra, elas não entendem, porque elas escutam de mau grado. Quantas vezes eu já falei aqui que sexo antes do casamento é pecado? Quantos já ouviram? Aí depois a pessoa vem, eu pequei, pastor. O senhor entende? Claro que a gente perdoa, meu irmão. Ah, mas misericórdia, hein? Está aí. Até quando você vai ficar na praia, se envolvendo com pecado? Irmão, quem está orando, jejuando, quem está buscando a Deus, quem está na palavra, não cai em adultério, não cai em mentira, não cai, desculpa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é o que a gente quer na praia e quer as bênçãos. E aqui Jesus ensina algo para mim fantástico. Esse eu vou perseguir esse ano. Não para mim, eu já me considero esse homem. Mas para meus discípulos, eu vou trabalhar com afinco, eu vou orar com afinco. Farei dos meus discípulos, alguns já estão também assim. Mas nós vamos levantar uma geração nessa igreja conhecida, escriba, que conhece as coisas do reino de Deus. Se você entender o que Deus quer fazer nesse ano, em 2014 aqui, sabe o que Deus quer fazer? Acelerar discipulado. Você vai imitar um homem, meu irmão, que é falho. Você vai imitar um homem que é limitado. Mas esse homem vai te fazer alguém instruído nas coisas do reino. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter um depósito. Você vai ter um tesouro. Não está escrito que você vai ter acesso ao tesouro de Deus. Não está escrito que você vai ter acesso ao depósito de Deus aqui. Aqui está escrito, você tem tesouro. Como é que é? Fala para quem está do teu lado. Toda pessoa que conhece o Logos de Deus e tem rema de Deus, essa pessoa sempre tem algo a oferecer. Sempre tem algo a entregar. O que é o Logos? É a palavra escrita. O que é o rema? É a revelação do Logos para mim. É aquilo que é um texto escrito que passa a ser uma verdade para a minha vida. O Senhor está dizendo, você pode ler esse texto de novo comigo? Ouça, irmão, corre aqui, Marinilton, você está filmando, mas corre aqui. Corre aqui, Nilton, deixa aí a câmera. Deve ter outra ou só tem essa? Não, tem outra. Oi. Está aqui, vem cá, sobe aqui. Esse jovem contou hoje para vocês, chegou aqui. Vida familiar difícil. Tinha limites, tinha desculpa. Ah, eu tenho desculpa para não querer estudar, para não querer trabalhar. Tenho desculpa para que
Para querer que me dê Bolsa Família, Bolsa Irmãozinho, Bolsa Tiozinho, Bolsa Louis Vuitton. Quero todos os tipos de bolsa. Dá uma Louis Vuitton para mim. Você viram a irmãzinha reclamando da calça do R$350? Está no YouTube, vê lá, irmão. Com a bolsa que me dão, como que eu vou comprar a calça de R$350 para minha filha? A tia está brava, porque a bolsa dela dá para comprar a calça de R$350. Esse é o país que nós estamos vivendo, irmãos. Mas o diabo vai sair daqui. Por quê? Porque ele chegou aqui limitado, talvez. Talvez ele não confiava nem nele. Talvez ele chegou aqui cabisbaixo, tenham dó de mim, orem por mim. E agora ele está orando lá na empresa. Casou, irmão. Eu pedi para a mulher subir junto para você acreditar que ele está casado. E é bênção. É bonita a tua esposa? Linda. De todas que tem aqui, Jesus poderoso. Ele canta, não há outro igual. Opa, como que é? É jogador de futebol também, irmão. Agora os caras da luta fazem isso também. Alguém, como eu, como você, que já está vivendo milagres. Mas não é alguém que está pensando só nele. Você tem quantos irmãozinhos? Eu acho tão lindo ele cuidando dos irmãozinhos dele. Quantas vezes ele vem com os irmãozinhos dele aqui? Cuidando. Ele podia falar, quer saber? Meu pai não ligou, o outro não ligou. Que se vire. Você está aí, irmão? Eu tenho certeza. Você ouviu ele dizendo que ele chegou aqui, investiram nele, discipularam ele. E você acha que ele já chegou onde Deus quer? Vai crescer muito mais. Pergunta para um jovem como ele, se um dia ele pensa em ter casa própria, pensava em ter casa própria. Você vai ouvir dizer que Deus abriu uma porta para ele em 2014. Porque eu, como profeta, ponho minha mão e declaro, a casa vai vir em 2014. Eu declaro que a unção toca ele, e ele vai conquistar essa casa em 2014. Só que não é só para ele, é para aqueles que querem sair da praia, é para aqueles que querem entrar no barco, é para aqueles que querem fazer diferença. Fazer diferença! Ouça, igreja. Muitas vezes as promessas não se cumprem na vida de muitos. Sabe por quê? Porque você ouve a palavra e você fica esperando a palavra acontecer. Toda a palavra de Deus te movimenta. O escriba instruído acerca do reino, ele tem tesouro. Fala para quem está do teu lado, eu não sou pobre. Eu não sou coitado. Eu não sou limitado. Eu sou filho de Deus. Eu sou escriba do reino. Eu tenho tesouro. Do meu interior fluem rios. Uau. Esse ensino para mim é muito lindo. Pois esse pai de família tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aqui aparece o equilíbrio do reino. E aqui estava algo que, graças a Deus, irmão, eu louvo a Deus pelo meu tempo de escola dominical, pelo tempo que minha mãe que está ali me levava. Muitas vezes eu não queria acordar, e ela ameaçava, tem que ir.
E ali na escola dominical, eu lembro de uma pessoa que me marcou, chama Elvira Pironde. Nem sei se ela está viva, mãe. Deve estar velhinha, né? Quantos anos? 140. Ela é amiga de Matusalém. Irmão, essa Elvira Pironde, ela tinha graça para falar de Jesus para mim. Ela tinha um flanelógrafo. O que é flanelógrafo? Tem gente que fala do cara, o cara está falando em línguas. Flanelógrafo. Ela tinha um flanelógrafo e ela punha os personagens bíblicos. Quando ela punha Davi, cara, eu falava, eu quero ser que nem esse cara aí. Eu lembro o dia que ela pôs um flanelógrafo de Sansão, rasgando o leão. Cara, eu falei, eu vou rasgar os leões também. Meu super-herói não era o Batman, não era o Robin, era Jesus, Davi, Sansão. Graças a Deus pela escola dominical, graças a Deus pelos estudos bíblicos. Eu louvo a Deus pelo caminho profético que há nessa casa. Sabe por quê? Porque há pessoas, hoje em dia, que só querem as novidades de vida. Você não sabe o nome dessa igreja, fica tranquilo. Só querem aquilo que aparece recentemente. Só querem o que está na moda. Mas o escriba do reino, ele tem coisas antigas dentro dele. O que eu estou te dizendo, meu irmão? Há uma cultura de família nova. Coisas boas. Os psicólogos, os pedagogos, eles têm ensinado a gente a se relacionar melhor com a esposa, melhor com os filhos. Mas há muita coisa satânica e você precisa ter o velho aqui dentro. Quer um exemplo? Tem uma lei que diz que você não pode bater no teu filho mais. Na minha Bíblia diz, taca a vara nele, porque senão a estultícia domina. Eu aceito o novo, não vou dar murro na boca, não vou pisar na cabeça dele. Porque tem uns que lutam MMA com o filho. Você não foi bem na escola. O menininho. E a mãe fica contando. Ouça, irmão, ouça. O mundo veio com coisas. Quer um exemplo? Que você pode edificar uma família sem marido ou sem esposa. Desculpa, eu tenho coisas antigas aqui. Deixará, pois, o homem a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Claro, eu vou usar a internet. Claro, eu vou usar Facebook, eu vou usar o WhatsApp, eu vou usar o que tiver de comunicação. Mas ouça, eu tenho coisas antigas aqui. Eu tenho palavra da verdade. Vai passar o céu e a terra, mas essa palavra vai continuar aqui. Claro, eu vou fazer de tudo para que o pecador entenda o que nós estamos vivendo como igreja. Eu vou fazer de tudo para ser uma igreja que está contextualizada com a nossa sociedade. Mas o escriba do reino, além dele ter as novidades, ele tem coisas antigas. Paulo, o que você está dizendo? Abre a tua Bíblia em Provérbios 22, 28. Fala para quem está do teu lado. Um grande perigo da igreja de hoje é entrar no reino, no sobrenatural, e não ter a palavra. Você, meu irmão, eu vou falar isso aqui. Falei quinta-feira, vou repetir. Geralmente eu uso 2, 3 versículos para pregar. Hoje eu li, acho que uns 20 seguidos. Um monte de gente dormiu. Um monte de gente fica distraída. Sabe por quê? Porque a palavra não tem espaço na tua vida. Você está tão programado por coisas do eu, da carne, e por consequência do diabo, que ler a Bíblia para você é cansativo. Você sabia que ler a Bíblia para o escriba instruído é um dos maiores prazeres? Irmão, para alguns aqui a Bíblia parece calmante. O cara começa a ler. Posso te afirmar? Tem demônio. Alguém que está fazendo você resistir à palavra. Tem gente aqui que pensa que orar é horrível.
Ah, apóstolo, como você consegue passar 6 horas orando? Ah, pastor, eu oro 15 minutos, não aguento mais. Querida, é porque você não está orando, você está rezando. Como você não gosta de ouvir o Pai falando? Orar é comunhão. O mundo está vindo com umas ideias aí. Nós somos a geração do fast food, meu irmão. As coisas para você tem que durar, ó, apertou o botão, 1 minutinho, está quente, comer. Se liga, irmão. Há tempo para tudo, diz a Bíblia, diante do propósito de Deus. Tem coisas que na tua vida não vão acontecer só porque você fez uma oração, só porque você esfregou a mão, só porque você jogou olhinho. Tem coisas que quando Deus quiser acontece. O que você está dizendo? Leia o que está escrito aí, Provérbios 22, 28, leia aí. Fala para quem está do teu lado, vem coisas novas. As misericórdias do Senhor se fazem novas a cada manhã. Mas essa igreja, porque é uma igreja de crescimento, porque é uma igreja que vai encher o Brasil de frutos, ela não aceita que remova os marcos, os limites antigos. O que Deus pôs, ninguém mexe. Paulo, o que você está dizendo? Deuteronômio 19, 14. Deuteronômio 19, 14. Não removerás os marcos do teu próximo colocados pelo teu antecessor, pelos teus antecessores na tua herança que receberás. Fala para quem está do teu lado, nem tudo na tua vida pode ser só novo. O teu tesouro tem coisas novas. E aqui vai uma dica para alguns que só ficam presos no antigo. Desculpa, gente, a roupa mudou. Desculpa, a língua portuguesa mudou. E você quer ficar na igreja de 1970. Na época de John Wesley. John Wesley antes, 1700. Ô irmão, você pode agradecer a Deus, e eu agradeço a Deus, por todos os homens de Deus que foram mortos, que apanharam, que foram perseguidos, para que o Evangelho chegasse até nós. Vamos aplaudir essas pessoas. Vamos louvar a Deus por essas pessoas. Mas ouça, eu sou um cara aberto, eu estou aberto. Deus me ensina algo, Deus me mostra algo. E Jesus é alguém. Tinha alguém mais contemporâneo do que Jesus na época dele? Olha o que ele diz em Mateus 5. Eu sei que vocês estão cansados, mas vai lá, irmão, segura aí. Eu preparei tanto para pregar isso. Mateus 5, versículo 17. Quero que você leia. Pode continuar, até 20. Irmão, vamos lá. Jesus veio quebrar a lei? Fala para quem está do teu lado, ele curou no sábado. Ele falou, eu não quebro a lei. Mas ele curou no sábado. Perceba, uma coisa são os limites que o Pai pôs. Outras coisas são as tradições que os homens inventaram. Essa igreja está nem aí para as tradições que os homens inventaram. Essa igreja está nem aí se na época de João não sei o que lá era bonitinho. Nós queremos o movimento de Deus para ganhar mais vidas. Mas não sairemos do fundamento. Vamos comigo. Quantos daqui celebraram o Natal? Levanta a tua mão. Levanta a mão, não tenha vergonha não. Não fica me enganando porque você sabe que eu não gosto. Levanta a mão aí, irmão.
Eu não estou julgando você não sou melhor que você não, meu irmão. Mas eu vou explicar algo. Natal não é bíblico. Quem inventou isso foram homens. E você sabe que as pessoas ficam furiosas comigo porque eu digo isso. Sabe o que é festa bíblica, meu irmão? Tabernáculos. Você já celebrou? Sabe o que é festa bíblica, meu irmão? Está lá. Estatuto perpétuo. Páscoa. Sabe o que é festa bíblica, meu irmão? Você está aí? Pentecostes. Ah, apóstolo, mas sabe, eu vi na internet, o apóstolo Guilherme Maldonado, ele celebra o Natal. Aleluia, problema dele com Deus. Eu não celebro e não vou celebrar. Por quê? Porque uma vez que eu tenho uma revelação, uma vez que eu tenho um entendimento, peraí, cara, eu recebi uma tradição que não me edifica. Claro, se está edificando a tua vida, faça, meu irmão. Quem sou eu para te julgar? Mas eu quero te dizer um exemplo. Tem um monte de coisa na igreja, meu irmão, que não está na Bíblia. Um monte. Vou dar um exemplo. Aonde está na Bíblia que tem que fazer apelo e fazer filinha para o pastor impor as mãos? Fala para quem está do teu lado, não é bíblico isso. Mas é tremendo. Por quê? Porque orar faz bem. Ungir com óleo é bíblico. Você está aí? Eu e você precisamos entender algo. Aonde eu quero chegar? Eu tenho um monte de coisa preparada, mas eu percebo que vocês estão cansados, eu vou diminuir. Ô Paulo, claro que você vai diminuir, meu amigo. Você está pregando 1 hora, eu sei, queria pregar 2. A gente até mudou a cadeira, tirou de plástico e pôs essa para você não reclamar. Pôs ar-condicionado para ver se melhora um pouco. Mas se você põe o ar no máximo, tem gente que reclama. Se você põe no mínimo, tem gente que reclama. Fala para quem está no tela, tem sempre alguém que reclama. Fala para ele, não é você não, né, irmão? Mas voltando para a pregação, que é o mais importante. Aonde eu quero chegar com essa pregação? Nesses últimos, pode ser que eu erre, 6, 5 dias. Eu tenho sido muito ministrado por Deus. Misericórdia, irmão, não mereço. Você me olha aqui, parece que eu sou um ungido de todos. Somos todos filhos, amém? O Senhor ministrou muito comigo. Fazia tempo que eu não escutava a voz dele tão clara, em detalhes tão preciosos para a minha vida. E ele me disse uma coisa. Ele falou, eu estou feliz, filho, que você se abriu ao reposicionamento. Você abriu, você mudou coisas dentro do ministério. Eu estou feliz, porque você deixou eu trabalhar com vocês. Mas há algo que eu preciso falar contigo. Não queira só novidade. Cuidado. Se você pensar que toda pregação tem que ser nova, que toda música tem que ser nova, que tudo tem que ser novo para surpreender as pessoas, você vai sair da verdade. Então, filho, desafie aqueles que estão do teu lado a orar mais. Mas desafia eles também a conhecerem mais a minha palavra. Amado, com muito respeito a você, você não pode mais perder tempo em sentar no banco de uma igreja. Os dias são maus, irmãos. As pessoas aí na rua estão matando por nada. As famílias estão sendo dizimadas, destruídas. Às vezes eu vejo foto de pessoas que eu amo. Às vezes eu vejo pessoas que eu conheci dentro da igreja com roupas de prostituição. Eu vejo pessoas tão lindas postando suas fotos no Facebook como se tivesse um produto a ser vendido. O diabo está destruindo vidas. E Deus, Ele me falou tão forte. Ele falou, filho, eu escolhi você. Eu não sei se você entende o que é isso. Eu não sou merecedor. Mas Ele disse, eu te escolhi porque eu quero que você levante essa geração de escribas do reino.
E ele disse: nesse reposicionamento, eu já dei a vocês, não só o poder, a habilidade, a sabedoria, a graça, e anjos estão entre vocês, para que aqueles que desejem, se tornem escribas do reino. Paulo, o que você está dizendo? Ele disse: filho, talvez algumas pessoas resistam a vocês, porque elas não querem ser incomodadas com a verdade. Elas querem continuar vivendo o que elas querem viver, e elas não querem que ninguém aponte que existe uma verdade na Bíblia. E elas falam algo: eu estou com Deus, Deus me aprova, você é homem, quem é você para falar comigo? E ele disse: ama essas pessoas, pregue essas pessoas, louve com essas pessoas, mas filho, cuide de todos aqueles que estiverem negando quem são, para serem o que eu quero que sejam. Você está me ouvindo, irmão? Por que eu estou pregando isso? Eu acredito que você não é um coitadinho, um miserável. Eu acredito que você é o filho de Deus. Eu acredito que você é o melhor de Deus. E eu estou dizendo que esse ministério, a minha vida, estão estendendo a mão para você. Se você quiser, nós te faremos esses escribas. Mas ouça, não é do teu jeito, é do nosso jeito. Não sou eu que vou me adaptar a você. Você vai se adaptar a mim. Ah, mas eu não quero me adaptar. Vou continuar te amando. Vou continuar te respeitando. Vou continuar te recebendo nessa casa com grande alegria. Mas eu quero dizer para você, eu, minha esposa, meus 4 filhos, todos os meus discípulos, nós vamos trabalhar duro em 2014, para que você cresça em todas as áreas da tua vida. Nós vamos estar dispostos a passar madrugada do teu lado, nós vamos estar dispostos a visitar a tua empresa, nós vamos estar dispostos a orar com você, vamos estar dispostos a jejuar com você, nós vamos estar dispostos a andar com você, a acompanhar você, fazer coisas com você, te levar para fazer coisas com a gente. Mas ouça, se você estiver na praia, prega, mas não mexe nisso, não mexe naquilo, não vai funcionar. Você vai ter que tomar a decisão: eu quero ser discípulo. Porque, fala para quem está do teu lado, Jesus só falou desse escriba para os discípulos, e depois que eles afirmaram que tinham entendido. Paulo, o que você está dizendo? Talvez você chegou hoje pela primeira vez aqui nessa casa, e a vida, o mundo, o diabo, alguém disse que você não tem jeito. Eu vim aqui dizer para você que se você quiser, anda com a gente. E quando terminar esse ano, você vai olhar para você e você vai falar: uau! Porque esse escriba, ele é alguém que tem algo. Ele é alguém que tem algo. Fim de semana passado eu não estava aqui na casa porque eu fui pregar em outra cidade. Eu fui com um grupo de discípulos, nós fomos uma viagem de umas 19 horas dentro de uma van. Sabe o que eu ouvi naquela igreja? Águas Formosas, Minas Gerais. A estrada caiu. A montanha desceu no meio da estrada. Vimos mais de 6, sei lá quantos capotamentos. Eu acredito que mais de 40 carros quebrados, por causa dos buracos. Os carros, num lugar me espantou, tinha 14 carros que eu contei. O mesmo buraco estourou 14 pneus. Olha que loucura. Essa é a estrada do Brasil. E esse pastor, num dos momentos, uma pessoa muito simples. Quando eu cheguei no primeiro dia, na primeira noite, nós chegamos atrasado para o culto. Tinha um culto, chegamos, a igreja estava lotada esperando a gente. Eu estava de moletom, camiseta e boné. E aí eu disse para a equipe: cara, nós vamos passar no hotel tomar banho. Porque disseram que estava 1 hora do lugar, demorou 4 horas para chegar. 100 quilômetros. 120 quilômetros, 4 horas. Só para você ter uma ideia da estrada. Você está aí?
Aí chegamos na cidade, os irmãos estavam esperando a gente na porta da cidade. É que a porta que se você põe segunda, acaba a cidade, entendeu? Aquela estrada que você tem que andar só em primeira, põe segunda, acabou. Eles estavam esperando, eu falei, e aí irmãos, não, vamos pro hotel, vocês estão cansados. Eu falei, cadê o pastor? Não, ele está esperando o senhor na igreja. Eu falei, cara, bora, vamos para a igreja, assim mesmo. Chegamos à igreja lotada, imagina chegando de boné, 20 horas numa van. Sentei no banco, eu ia falar boa noite. O pastor me deu a palavra, a honra que aquelas pessoas nos deram. Eu não entendi. Acho que foi o Felipe, ele falou para mim, ele me acompanha em quase todas, acho que você foi em todas as viagens esse ano, Fê. Ele falou, de todas as igrejas que a gente foi, eu nunca vi tanta fome de Deus, foi isso que ele falou. De todas as viagens que a gente fez, e olha que eu fiz muitas viagens esse ano. Nunca vi tanta fome de Deus. Aí nós chegamos no restaurante, o pastor grudou no meu braço e falou assim, eu preciso de um pai. Seja meu pai, por favor. Me aceita como teu filho. O escriba, instruído acerca do reino de Deus, ele é como um pai de família, que tem tesouros, coisas novas, coisas velhas. Sabe por que esse homem quis minha paternidade? Porque desde que ele começou a andar comigo, milagres, poder, crescimento, transformação tem acontecido na vida dele. Ele está a mais de 1.000 e não sei quantos quilômetros. E está acontecendo isso. Sabe o que ele me contou ali? Nós fomos comer. Sabe o que ele falou para mim? Eu já fui em muitos congressos, muitas igrejas. Eu convidei muitos pastores. Ninguém quis vir aqui. É muito longe. Não tem avião. Ninguém quis vir aqui. Obrigado por passar em Águas Formosas e nos abençoar. Ouça. Eu cochilei em alguns momentos na ida e na volta. A maioria dos momentos eu estava com a minha mão levantada intercedendo para que aquela van não batesse. Quase 20 horas orando, sabe por quê? Porque tinha um monte de jovem comigo. E sabe por que eles vão? Porque os pais deles confiam em mim. Teve uma hora que o motorista da nossa van, não o principal, o ajudante, sei lá que deu nele, irmão, ele começou a correr. E ele passou a isso aqui de um ônibus. Eu tenho certeza que foi a mão de Deus que tirou a gente daquele ônibus. Guerra. Mas sabe por que nós passamos por isso? Porque aquele que perder a sua vida por amor dele e do Evangelho, vai receber nessa vida 100 vezes mais. Tem gente aqui que trabalharia 3 dias seguidos para ganhar 10 mil reais. Tem gente aqui que trabalharia 3 dias seguidos para poder conseguir uma casa de praia para descansar. Tem gente aqui que trabalharia uma semana inteira para poder comprar uma roupa nova, um carro novo. Mas muitos poucos aqui dedicariam 1 hora do seu dia para orar, 1 hora do seu dia para jejuar, 1 hora do seu dia para buscar a palavra. Sabe por quê? Porque a maioria quer praia, não quer barco. Mas Deus, em 2014, e começa a partir de hoje, Ele vai levantar uma geração que, Deus, eu não quero olhar a tua obra, eu quero fazer a tua obra. Eu não quero contemplar, eu quero ser parte. Eu quero perder a minha vida, porque eu vou achar uma vida melhor. Talvez se você falar com o Mané Newton, não sei, nunca perguntei isso para ele, talvez não seja verdade, talvez seja. Talvez se você falar com outros dos meus filhos, muitos quando olhavam para a igreja falavam, nossa, esses crentes são todos esquisitos. Essas pessoas são todas estranhas. Cara, que povo esquisito. Quando olhou a gente de fora, falou, cara, mas de repente começaram a conhecer dentro. Cara, eu quero ter o casamento que ele tem. Meu, eu quero ter a vida que esse cara tem. Cara, eu quero viver como eles vivem. Nossa, irmão, hoje eu bato no meu peito, olha para mim. Deus quer te dar uma vida maravilhosa. A minha vida é maravilhosa. Eu passo por guerra. Outro dia eu contei aqui. Suspeita de câncer na minha esposa. Suspeita de AIDS no meu filho. Vai no médico, é câncer. A gente tem guerra, irmão. Mas posso te dizer algo?
O escriba instruído no reino, ele não é coitadinho que fica, e agora? Sabe o que eu disse para minha esposa? Eu disse, se é ou não é, nós não sabemos. Mas que você não vai ter isso, você não vai ter, recebe a cura. Eu tenho que entregar para ela, eu tenho coisas novas e velhas aqui. Como Jesus cuspiu no chão, eu sei cuspir no chão. Como Ele soprou, eu sei soprar. Como Ele sacudiu, eu sei sacudir. E também sei impor minhas mãos com óleo e ver o milagre do Senhor. Deus te trouxe aqui hoje. Para mim, essa parte é fantástica. E eu já sabia que não ia ser fantástica para a maioria das pessoas. Mas eu olho. Muitas pessoas que o diabo colocou na tua cabeça que você é limitado. Eu te vejo um pai de família enviado. Vai ter muito joio do teu lado. Mas você vai crescer. Eu estou olhando para uma geração que quer ser um pai de família. Quantos querem ser? Fala para quem está do teu lado. Nesses dias que estão tão violentos, que estão tão difíceis, Deus escolheu você para te instruir no reino, para te dar o logos, para te dar o rema e te plantar neste mundo para que ele encha de frutos. Talvez se você fosse antigo de igreja como eu, você cantaria uma música agora. Quem vai se oferecer a favor dessa terra interceder? Será impossível encontrar quem queira na brecha se colocar. Eu vejo que essa é uma noite divisor de águas em muitas vidas aqui. Pessoas que talvez como eu, quando Deus me chamou para o ministério, eu perguntei, tem certeza? Quando Ele me chamou para o ministério, eu disse, Deus, eu engravidei a minha esposa antes do casamento. Eu fui mentiroso. Eu usei droga. Você tem certeza que sou eu? Eu não sou digno. Enganei meus pais, enganei um monte de gente. Era vagabundo, não queria estudar. Ele falou, eu vou te fazer assentar entre os príncipes. Eu vou te levantar nessa nação. Eu vou te dar um ministério. Você vai abençoar milhares de vidas. Quando Deus me chamou, nem eu acreditei, irmão. Primeira vez que o pastor me deu a palavra para pregar, eu acabei de pregar, achei que tinha sido lido. O pastor disse para mim, você é bom com a música, cara. E quem me conhece sabe que eu não sou bom para música. Porque ele estava dizendo, você não é bom para nada. Mas você prega mal, hein, rapaz? Eu acho que não é teu chamado pregar a palavra. Mas ele me fez um pai de família. Você pode perguntar para minha esposa quantas madrugadas eu passei sem dormir lendo a Bíblia. Você pode perguntar para meus filhos quantas vezes eu viajo, vou para cidades maravilhosas. Eu não saio do quarto do hotel porque eu tenho que me preparar. Porque para mim é prazer servir o Rei. Ele me tirou do pecado, Ele me tirou do erro, Ele me perdoou, Ele me deu filhos, Ele me deu uma família. Ele tem me sustentado em honra, Ele tirou coisas de mim que só eu sabia, minhas rejeições. E hoje eu sei, quando Deus falou para eu pregar sobre isso, que algumas pessoas que estão aqui se achando coitadinhas, algo ia bater no coração delas e ela dizia, essa palavra é para mim. Eu também vou fazer bem para essa terra. Eu também vou ser bênção para minha família. Eu também vou ser bênção para aqueles que me rodeiam. Para quantos é essa palavra? Eu sempre fui crente, meu irmão. Eu sempre frequentei a igreja. Mas, graças a Deus, eu comecei a frequentar o céu.
Por que você está chorando? Porque eu também, muitas vezes, ouvi o diabo dizendo: você não vai para lugar nenhum, você faz tudo errado. Quando nós começamos essa igreja, o Fábio estava lá, a Bia estava lá, o Flavinho estava lá. Ninguém ia na nossa igreja, vocês lembram disso? Ninguém ia na minha igreja, irmão. Vinham pessoas e passavam e diziam para mim: o dia que eu pregar na tua igreja, ela cresce. Vinha gente e dizia para mim: você não tem sabedoria, você não tem graça, você não tem unção. Mas de verdade eu buscava Deus com toda a minha força. Eu dizia: Deus, eu não quero ser pecador, eu quero honrar minha casa. Deus, eu quero te honrar porque o Senhor me perdoou. Um dia nessa casa, essa igreja se dividiu, pastores saíram, me largaram. Pessoas disseram que eu estava em adultério, pessoas disseram que eu era mentiroso. Eu dizia: Deus, eu te amo, nunca subi aqui para me defender. Eu me defender? Para quê? Vamos servir ao Senhor. Hoje a nossa igreja aqui está passando de 1.800 membros, aqui. Hoje nós estamos construindo um prédio em Fortaleza para mais de 3.500 pessoas. Hoje tem filas de pessoas que querem que eu seja o pai delas. Fala para quem está do teu lado. A palavra fala que a unção do filho é o dobro da do pai. Se fez isso com ele, imagina o que vai fazer com você. Eu cantava uma música assim: conheci um mundo mau, conheci um mundo mau, e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um. Esqueci. Algum valor. É se ser a verdade para eu ser. Aí vem a parte linda. Mas Jesus Cristo veio e me amou assim tão sujo, e foi numa cruz que por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Por isso eu conheço agora sim essa certeza do viver, a clareza do viver. Paulo, o que você está pregando? Ouça, amado, se você continuar na praia, quando Jesus voltar, você vai para o inferno. Vou repetir. Se você continuar como plateia, quando Jesus voltar, você vai dizer: mas eu orei, mas eu isso. E ele vai falar: desculpa, eu não te conheço não. Mas se hoje você entender: cara, é verdade, eu só estou pensando em mim, nas minhas conquistas. Quer saber? Eu vou pensar na conquista do reino. Afinal, eu já fui para o barco, eu já fui para a casa dele. E quando eu fui para a casa dele, ele não falou nada de mim, ele falou dele. Eu vou tomar os valores dele, porque eu quero ser um escriba instruído acerca do reino de Deus. Fecha teus olhos, pedi para alguém me ajudar. Está tarde, irmão. Se você está nesse lugar, e você quer ser essa geração poderosa, como diz a palavra em Isaías 54, mesmo de olhos fechados, se você puder, repete comigo assim: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça
como discípulo. Como discípulo. Se você é alguém que quer ser um discípulo de Cristo, se você é alguém que não quer ser só plateia, você quer ouvir e entender, ouvir e praticar, eu queria te convidar a ficar de pé no teu lugar. Pensa bem, querido, não faça voto de tolo. Claro que eu quero que todos se levantem. Assim que você se levantou, diga para o Senhor. Fala assim: Senhor, hoje eu quero receber o tesouro e a capacidade para ser um pai de família. Eu quero ter coisas velhas e coisas novas para abençoar a minha família, os meus amigos, quem trabalha ao meu lado, quem estuda comigo, quem mora perto de mim, quem se encontrar comigo. Eu quero ser um escriba instruído acerca das coisas de Deus, do seu reino, para que Ele seja glorificado.